Vamos lá, pessoal. Hoje vamos falar sobre a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, nessa que é a melhor disciplina de todos os tempos, a nossa história, com seu professor preferido, professor Sérgio Neto. Vamos lá, dando continuidade às nossas aulas. Na última aula, nós falamos sobre neocolonialismo e, dentre as principais consequências do neocolonialismo, nós temos a Primeira Guerra Mundial, que é chamada de a Grande Guerra. Além disso, nós vamos falar, né, já no final, após ter trabalhado, ministrado aulas sobre a Grande Guerra, aí nós vamos fazer um comentário sobre a gripe espanhola, vamos dizer que a segunda pandemia, né, vivida na Europa e depois acaba tendo reflexos no Brasil. Eu digo a segunda pandemia porque a primeira foi a peste negra lá no século XIV, que a gente ainda vai produzir uma aula sobre isso. Então vamos lá. Então não esquece que quando se fala de Primeira Guerra Mundial, 1914, se menciona a Grande Guerra. Mas, professor Sérgio Neto, o que eu preciso saber dessa Grande Guerra? Será que eu preciso saber das fases da guerra? Às vezes você está lá no seu cursinho pré-vestibular e aí o seu professor estimula você a querer decorar as fases da guerra, quando, na verdade, para vestibular, principalmente para o vestibular do Enem, né, que é uma prova mais interpretativa, contextualizada, eles gostam muito de uma história vinculada à cultura e às sociedades, eles não valorizam muito as causas econômicas, mas sim as causas culturais. Então, o que eu preciso saber sobre a Primeira Guerra? Eu digo para meus alunos o seguinte, que você tem que saber o momento até o assassinato do herdeiro austríaco, que é o estopim da guerra, até começar a guerra. Até começar a guerra é fundamental. Depois você vem as fases da guerra, é importante as fases, você saber as fases, caracterizar cada uma delas. Não há necessidade de estabelecer um estudo profundo sobre cada uma das batalhas. Você imagina cada uma das batalhas? Não é importante. Então, até começar a guerra é fundamental, não o estopim da guerra. Depois, as características de cada uma das fases. E aí, como a guerra termina, principalmente o Tratado de Versalhes. Então, vamos lá. Aí você está vendo algumas imagens, né? À esquerda, aqui você está vendo a guerra de trincheira, né? Aqui a minha direita, a sua direita, você está vendo o cabo carregando o outro, né? E lá embaixo, tanque de guerra, né? Aqui desse outro lado você vê um navio de guerra, né? Por isso que a gente chama de a Grande Guerra, porque ela foi chamada de a primeira guerra tecnológica do século XX. Então, anota no seu caderno aí. Quando eu dou essa aula de Primeira Guerra, eu trabalho muito a visão de dois historiadores. O meu falecido guru, Arak Hobsbawm. Repete comigo. Arak Joseph Hobsbawm. E o outro é Marc Ferro. Marque Ferro para os íntimos, tá? Então, basicamente, são esses dois aí. Então, não esquece. Até começar o conflito é extremamente importante. E o final da guerra. Caracterizar as fases é muito simples. Mas até começar, se você compreender esse momento, entender o significado, entender os fatores, você já ganhou essa aula. Você, com certeza, não vai mais esquecer. Tá? Então, bota lá no seu caderno, faz um esqueleto. Primeira Guerra, 1914, 1918. Item número 1, não esquece do e-mail do melhor professor de todos os tempos, historiador, net72@hotmail.com. Tiver dúvida, você manda, que eu respondo. Bota lá, significado histórico. Vamos lá. A Primeira
guerra tecnológica do século XX. Alguns, inclusive, chamam de a guerra moderna do século XX. Tá? Mas eu prefiro, como Erika Hobsbawm, a primeira guerra tecnológica do século XX. Porque a primeira guerra tecnológica, meu amigo, olha o que os caras em 1914 utilizavam. Né? Essas metralhadoras aí, ó. Metralhadora que, inclusive, o cano esquentava tanto que os caras eram obrigados a urinar, né, no cano da metralhadora para que pudesse funcionar perfeitamente. Então, a primeira guerra tecnológica do século XX. Utilização da metralhadora. Olha lá, granada, meu amigo, deixa eu voltar aqui. Ó, granada de mão. Essa granada de mão parece um pau de macarrão, né? Quando sua mãe está correndo atrás de você, dá-lhe na tua cabeça, você lembra dessa granada de mão, tá? E esse tanque de guerra, você imagina um tanque de guerra desse, né, alemão, né, que você imagina que ele fazer uma volta, um giro de 90 graus, ele demora o dia inteiro, né? É gigante, né? E o poder de mobilidade muito pequeno, mas metralhadora, granada de mão, tanque de guerra, olha aí outro tanque de guerra, né? E os famosos aviões da Primeira Guerra Mundial, né? Isso caracteriza a Grande Guerra como a primeira guerra tecnológica do século XX. Olha lá, não vai pensar que tem caça, né, que tem jatos, porque na Primeira Guerra Mundial o tipo de avião era esse que você está vendo aí. Ó. Observa, inclusive, aqui, ó, o piloto fica aqui na cabine, ele mesmo, né, faz a metralhadora funcionar, a bala que sai da metralhadora passa no meio da hélice, ela é sincronizada certinho para a bala não pegar no meio da hélice do próprio avião. Aí você fala assim, mas como é que eles lançavam bomba? Eles jogavam manualmente a bomba. Aí você tem o Fokker, do Dr. Die Decker, né? Foi um avião militar da Primeira Guerra Mundial. Você sabe que o Fokker foi um avião que foi muito usado no Brasil pela TAM, né? É uma empresa alemã, então eles começam na Primeira Guerra Mundial a produzir esse tipo de avião aí, visando justamente o conflito bélico. Né? Inclusive, esse tipo de avião que você está vendo aí foi usado pelo Barão von Richthofen, Barão Vermelho, que ele, alemão, sozinho conseguiu abater 86 aviões entre franceses e ingleses. Depois, um tiro do solo acabou derrubando o seu avião e matando o Barão von Richthofen. Para você ver como ele era idolatrado, não só pelos seus conterrâneos alemães, mas também pelos franceses e ingleses. No dia do enterro do Barão von Richthofen, houve uma trégua e muitos pilotos franceses e ingleses puderam participar do velório, né, do Barão Vermelho, Barão von Richthofen. 86 aviões ele consegue abater. Tá? Mas, de qualquer maneira, para fins de vestibular, não esquece, significado histórico, a Primeira Guerra Moderna aliás, a Primeira Guerra Tecnológica. Se você quiser colocar entre parênteses moderna, tudo bem, mas eu gosto mais da Primeira Guerra Tecnológica do século XX. Outra coisa também, né, voltando aqui no significado histórico, é muito comum você ver livros de história contemporânea, de ensino médio, falar assim, olha, a Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi culpada pelo conflito. Toma cuidado com isso, né? Porque não existiu um só culpado pela Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, além de ser a primeira guerra tecnológica, foi uma guerra que evidenciou o choque de imperialismos, né? Foi uma guerra de redivisão de mercados. Anota aí, guerra de redivisão de mercados. Primeira Guerra Mundial, guerra de redivisão de mercados. Por que eu estou falando isso? Mais para frente, no final da guerra, eu vou explicar melhor. Mas não houve um culpado pela guerra. Olha lá, ó, o maior império do século XIX era o Império Britânico. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que, após a unificação alemã de 1871,
né, surge o segundo Reich alemão, né, um Alexander von Hindenburg, e, é claro, o primeiro-ministro Otto von Bismarck, chanceler de ferro, o caba que era doido, né? Ele é um dos precursores do nazismo alemão. Ele dizia o seguinte, o Bismarck, que a grandeza de uma pátria se constrói pelo sangue, pelo aço e pela guerra. Então, a grandeza alemã, né, após 1871, o desenvolvimento da segunda revolução industrial, a produção de aço, a produção da indústria de armamentos alemães, ela gera o rompimento do equilíbrio alemão, do equilíbrio europeu. Por quê? Porque de um lado você tem o Império Inglês, do outro lado o surgimento do segundo Reich alemão. Então vai chegar um momento que os dois vão lutar, tá? Então basicamente, segundo significado histórico aí, letra B, você coloca uma guerra de redivisão de mercados. Por quê? Porque há um choque de imperialismos, principalmente o imperialismo inglês versus o imperialismo alemão. Eu sou fissurado em estudar guerras. Gosto muito da Primeira Guerra Mundial, acho fantástica. Tá? Depois a gente vai ver a Segunda Guerra Mundial também. Mas a Primeira Guerra Mundial ela é extremamente importante, porque ela evidencia justamente essa luta, né, por mercados europeus, essa disputa entre o imperialismo britânico e o imperialismo alemão. Não existe bonzinho na Europa, né? Como eu falei, às vezes você pega um finalzinho de um livro de ensino médio, tem lá assim, ó, a Alemanha foi responsabilizada pela guerra. Nós, historiadores, não fazemos apologia, não fazemos defesa de ninguém, tá? Não estamos aqui querendo defender a Alemanha, não é isso. O negócio é porque quem culpou os alemães pela Primeira Guerra foram os ingleses. Então, lembra, significado histórico, uma guerra de redivisão de mercados. Aí a metralhadora, granada de mão, tanque de guerra, né? Avião. E aí agora vamos rapidinho só falar os fatores da guerra, tá? Porque a gente vai ter mais aulas sobre Primeira Guerra Mundial. A gente não consegue, evidentemente, falar isso, né, numa aula só. Tá? Tem que ter muita calma. Então, os fatores da guerra, anota no caderno, faz esse esqueleto no seu caderno. Tá? Daqui a pouco a gente volta. A gente precisa de um mapa. Cimenta isso nas suas ideias. Só é possível entender guerra, seja a Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra do Vietnã, não importa, Guerra da Coreia. Só é importante, só dá para entender quando você coloca um mapa. O mapa facilita muito, porque durante as guerras, os mapas, eles praticamente andam, eles se modificam, né, em função dos interesses das nações. Então, vamos dar uma paradinha bem aqui. Daqui a pouco a gente retorna para falar sobre os fatores da guerra. Acompanhe a gente que você vai gostar muito das nossas aulas História Contemporânea. Logo mais a gente vai postar aulas também de outros temas da melhor disciplina de todos os tempos.